dar uma dica para quem está começando, né? Abrir uma empresa, enfim. Cara, isso tava tão obscuro na minha cabeça no início, porque eu comecei essa caminhada sendo essa pessoa que passou por essa questão. Então, eu tinha dúvidas no momento, na época, eu tinha dificuldades, principalmente, olha que engraçado, a minha maior dificuldade era de vender. E hoje eu me tornei um consultor de vendas. Mas essa minha principal dificuldade fez eu ir tão fundo, mas tão fundo nos estudos, na prática, no teste, na validação, no ajuste, que eu falei, porra, encontrei a forma de se fazer isso de uma maneira super legal. Prática e não viajada. E aí foi onde que eu comecei a aprender um pouco mais sobre o marketing, né? Que eu já tive 2 empresas. Uma antes era uma empresa que é de ensino de língua inglesa para jovens e adultos, mais ou menos a proposta da WhatsApp. E engraçado, nem tinha me baseado na WhatsApp. Depois que eu fui ver que a WhatsApp também estava fazendo isso. E naquele momento foi exatamente onde que eu comecei a aprender a vender, né? E aí veio a pandemia, né? Eu adaptei todo o meu negócio, os alunos passaram todos para o online, só que o nosso carro-chefe era a experiência do cliente. E para mim isso é inegociável, principalmente no presencial, porque a gente oferecia para o cliente não uma aula de inglês, mas um momento para ele sair da rotina dele, um momento para ele poder sair daquele mundo que cobrava dele demais, que fazia ele pequeno ou diminuído demais, que fazia com que ele se sentisse burro, se sentisse incapaz. Então, nesse momento, nós construímos uma metodologia para trazer esse cliente para um lugar em que, primeiro, o aprendizado, o processo de ensino-aprendizado fosse agradável, fosse inferencial. Esquece gramática, esquece tabelinha, esquece tal, vamos para a prática, vamos desenvolver aos poucos juntos, de uma maneira amigável, a língua inglesa. Então, foi o primeiro passo que eu dei, inclusive sem saber a teoria sobre isso, sobre como construir um negócio inovador. E aí, a partir disso, foi que eu comecei a juntar os pontos. No final do 2º ano de funcionamento da minha escola de idiomas, eu ganhei sei lá, como é que a gente poderia falar, um troféu da empresa mais inovadora, primeiro da minha cidade, depois da micro-região, depois da mesorregião. E aí, meio que dentro do estado de Minas Gerais, tinha 3 ou 4 que tinham ganhado do estado inteiro e eu estava entre elas. E assim, opa, peraí, aquilo acordou em mim um pensamento de, peraí, eu cheguei a algum lugar, eu consegui construir alguma coisa. Foi onde que eu coloquei tudo no papel e tentei entender de uma maneira racional o que eu tinha construído, como eu tinha construído, que bases que eu usei de uma maneira até mesmo, sabe, indireta para poder chegar nesse ponto. E foi onde que eu fui construindo essas coisas e aí uma lembrança da minha infância. Eu, durante a infância inteira, enquanto as crianças estavam assistindo TV Globinho, eu estava fazendo, sabe o quê? Assistindo Polishop. Não sei se você lembra, né? Daqueles... Vixe, as propagandas direto do Polishop, né? Você já assistiu? Propaganda do Polishop? Ia na casa... E tinha até outros canais antigamente. Não. Aquele cara da peruca lá que falava da TechPix também. TechPix. Então, e aí esse canal da Polishop, eu ficava vidrado o tempo inteiro. Chegou o novo, não sei o que lá, Juicy, Philips Valita, não sei Os o que. 10 primeiros. Aí eu ficava olhando aquilo e falava assim, cara, que legal. São formas de comunicar, formas de convencer. E desde o início, aí depois que eu fui lembrar, o primeiro curso que eu tinha decidido fazer, quando eu estava no ensino médio, era publicidade e propaganda, mas eu acabei não fazendo. Aí eu falei, então tá ligado. Tudo está interconectado. Então foi nesse ponto que eu falei, vamos estudar, vamos nos formalizar para poder entrar dentro desse mercado. E foi aí que eu comecei a ajudar outros empreendedores a fazer um pouco do que eu também tive que me virar para aprender, porque eu não tinha absolutamente ninguém para me ajudar naquela época. Não do sentido que precisava. Coach tinha demais, né? Você é capaz, você não sei o que lá, mas como, mas por quê? Então, tudo isso fez com que eu tivesse que ir atrás. E aí foi isso que, depois desse processo próprio, que eu comecei a ajudar o pessoal também nessa área, né? E, obviamente, estudar outros nichos, estudar outras áreas para poder ajudar todo mundo, né? Hoje a gente atende desde indústria até, sei lá, venda de lingerie. Né? Então, online, físico, qualquer tipo de negócio. Qualquer tipo de negócio.
E aquela dicasinha, né? Aquelas três, né? Não sei se você pode dar alguma dica para quem está iniciando, né? Não sei, baseado até no que você passou, né? No início. Não sei se você pode nos prestigiar com essas dicas, né? Porque eu sei que é um tesouro ali, né? Mas não sei, alguma dica pelo menos para o cara se estruturar, para ter uma base, né? Cara, se eu pudesse falar uma dica, sim, na verdade seria um conselho. Porque eu acho que, assim, dica, a pessoa ou ela pega ou ela não pega, é opcional, isso pode ou não pode fazer, mas um conselho que realmente para mim é determinante para qualquer pessoa que está começando seu negócio, sim. Que é: não comece com a motivação do seu lado, comece com a disciplina. Porque se você começar um negócio com a motivação, daqui 2 meses você está fazendo merda no seu negócio. Você está faltando com ele, você está deixando de dar atenção. Por quê? Porque você foi com motivação, você foi com ânimo, com o estômago, com a emoção. E não com a vontade de algo de dar certo, com a determinação, com o foco, com a disciplina. Impulso, tipo, foi por no impulso, exatamente. E o que eu vejo mais acontece são empreendedores que começam uma jornada do ato de empreender por meio de impulso, por meio de sentimentos de ai, que legal, nossa, eu vou começar esse negócio, esse negócio é meu sonho. Ou se não, nossa, eu vi, olha o que mais tem. Cara, eu vi um negócio que dá muito dinheiro. Sempre, né? Não, sempre. Sempre alguém chega com a fórmula secreta. Então, sabe? A fórmula secreta sempre chega... Eu faço consultorias também separadas, porque, obviamente, a minha empresa Colo Digital, ela desenvolve um trabalho de consultoria empresarial e marketing digital por 6 meses, 1 ano, 2 anos. Mas a gente também oferece consultorias individuais. E aí, muitas vezes, empresários e empresárias chegam em mim falando assim: nossa, Paulo, eu estava pesquisando sobre tal coisa e eu vi que fulano ganha tanto dinheiro com isso, eu vi que ciclano ganha 50 mil reais com isso, eu vi que Beltrano ganha 70 mil reais com isso. E eu olho para ele e falo: tá, e daí? E o que você tem a ver com isso? Engraçado, né? Uma super parceira, né, da CDL de Uberlândia, a Renata, ela fala muito que eu sou um consultor que direciona desanimando. Porque, cara, se a gente não direcionar no chão, colocando os pés no chão da pessoa e falar: cara, peraí, o negócio não é assim, de qualquer forma você vai crescer. Então, é necessário que nós sejamos o contraponto. E eu sou o contraponto para essas pessoas que querem crescer. Então, elas não vão encontrar em mim, por exemplo, uma vontade de... Aliás, uma pessoa que vai apoiar ela nos sonhos dela. E é estranho isso, né? Porque você fala: porra, mas um consultor não seria alguém que apoia? Não, eu estou para ser o contraponto, questionar absolutamente tudo que ela faz, pensa e está pensando em fazer. Para que nós possamos construir juntos algo que seja o mínimo possível, tenha o mínimo possível de potencial de ter fracasso. E, infelizmente, a gente tem que ir pela via da realidade e não dos sonhos.